O velório do ministro Teori Zavascki, conforme decisão da família, será no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O repórter Gabriel Sefrei tem mais informações. Gabriel. Érica, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disponibilizou à família do ministro Teori Zavascki o Salão Branco aqui do Supremo para o velório do corpo do ministro. Mas por uma decisão dos familiares, o corpo de Teori Zavascki será velado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Nessa manhã, o filho do ministro, Francisco Zavascki, falou sobre a vida e a trajetória do pai em uma rádio gaúcha. Vamos acompanhar como foi essa entrevista. Eu queria te ouvir para falar sobre a figura do ministro Teori Zavascki, porque ninguém, certamente, nesse país conhece melhor Teori Zavascki do que vocês que são da família. É difícil dizer, a gente está ainda, todos estamos muito chocados com o que aconteceu, ainda numa fase de negação. Ontem mesmo a gente precisava assistir televisão para acreditar no que estava acontecendo, né? Mas, de certa forma, todo mundo guarda uma certa serenidade, porque o pai foi sempre uma pessoa muito intensa, ele viveu muito intensamente a vida dele, ele aproveitou os momentos que ele tinha para aproveitar, e foi uma pessoa que, acho que partiu com a missão cumprida. No tempo que ele esteve aqui, ele tentou fazer o melhor possível, tentou lutar pelas coisas que ele acreditava, e acho que deixou muitas lições aí. Acho que a especial lição que eu sempre guardo dele, que eu cresci com ele me ensinando isso, que não importa o custo pessoal que a gente tem que fazer as coisas certas. E eu acho que era isso que ele estava tentando fazer no Supremo e fez ao longo da vida dele. Você pode nos esclarecer, o ministro estava viajando de São Paulo, qual era o destino dele, o que ele ia fazer ontem? Vocês têm informação? Ele tinha essa viagem já programada para Paraty, ele ia passar lá uns dias com os amigos e estava aproveitando um pouquinho o restante do recesso aí, né? Ele passou uns dias aqui no Rio Grande do Sul, daí ia passar uns dias ali com os amigos lá em Paraty. Vocês já têm definições sobre o velório, sobre o enterro do ministro? A gente só sabe que a família pediu que fosse aqui em Porto Alegre. Vai ser aqui em Porto Alegre, vai depender da liberação do corpo aí para datas e horários, né? E em princípio ele será velado lá no Tribunal Regional Federal, que na verdade, é o prédio que ele inaugurou quando foi juiz do TRF, e é onde ele começou a carreira dele como magistrado. Então, tenho certeza que se tivesse que escolher um lugar ali, ele se sentiria em casa. O governador tinha oferecido o Palácio Piratini, né? Mas então a família entende que é mais adequado naquela que era a casa dele. Exatamente. Nós ouvimos a entrevista do filho do ministro Teori Zavascki, Francisco Zavascki, a entrevista que ele concedeu à Rádio Gaúcha. O acidente de avião que levou à morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, aconteceu na região de Paraty, no Rio de Janeiro. O avião bimotor saiu do Campo de Marte, em São Paulo, a 1h01 da tarde e deveria ter chegado a Paraty, no Rio de Janeiro, 33 minutos depois. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu na Costa Verde do Rio de Janeiro quando sobrevoava Paraty, em uma região conhecida como Mata do bairro Corumbé. No momento do acidente chovia e a região estava em estado de atenção. Havia 5 pessoas a bordo. Segundo testemunhas, o avião bateu com a asa na água e caiu. Populares tentaram socorrer os passageiros. Um deles chegou a ser encontrado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada dos paramédicos. A morte de Teori Zavascki foi confirmada às 6 horas da noite pelo filho do ministro, que publicou uma mensagem em uma rede social. Ele agradeceu a força recebida pela família. A morte do ministro do STF, Teori Zavascki, causou grande repercussão no meio jurídico e também no Poder Executivo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em nota, lamentou o falecimento de Teori Zavascki e ressaltou que o ministro honrou o papel de magistrado ao atuar de forma ética, isenta, discreta e extremamente técnica durante toda a carreira. A força-tarefa da Operação Lava Jato, também em nota, destacou que o ministro teve uma atuação firme na relatoria da operação, honrou o Supremo e foi um louvável serviço prestado ao país.
O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, divulgou nota em que lamenta a morte do colega e afirmou que Teori é um exemplo a ser seguido por gerações. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, lamentou a morte e, em nome dos demais magistrados do tribunal, expressou condolências e solidariedade à família. Por nota, o Tribunal Superior Eleitoral, o qual o ministro Teori também fazia parte desde 2014, lamentou o ocorrido e ressaltou que a ausência do magistrado abre uma lacuna irreparável no judiciário. Destacando a atuação em grandes julgamentos recentes, o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Arthur Vidigal de Oliveira, se solidariza com a família de Teori. O presidente da República, Michel Temer, decretou nesta quinta-feira luto oficial de 3 dias. O presidente da República também gravou um vídeo em que lamenta a perda. Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Neste momento de luto, manifesto eu e a minha equipe, aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo, meus sentimentos de pesar e associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito e da justiça sempre o distinguiram. Nós estamos decretando luto oficial por um período de 3 dias. Uma modesta homenagem a quem tanto serviu à classe jurídica, aos tribunais e ao povo brasileiro. No Senado, por meio de nota, senadores lamentaram a morte do ministro do STF. O presidente senador Renan Calheiros disse por nota que é com perplexidade que recebia a notícia. Destacou que Teori cumpriu seu trabalho com seriedade, brilhantismo e tranquilidade. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, divulgou nota em que destaca que o ministro Teori engrandeceu o STF com postura firme, discreta e justa. A notícia da morte do ministro do STF, Teori Zavascki, foi recebida com grande pesar no Supremo Tribunal Federal. Hoje, a bandeira do Brasil no mastro do STF indicava a perda. Em nota de pesar, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, lamentou a morte do ministro Teori Zavascki e afirmou que ele foi um dos mais brilhantes juízes que ajudaram a construir a história do Supremo Tribunal Federal e do país. O ministro Luiz Fux também expressou profundo sentimento de pesar aos familiares do ministro e disse que perde um amigo do convívio pessoal e profissional. O ministro Roberto Barroso ressaltou que perdia um amigo, que Teori era um homem íntegro, preparado, trabalhador e que o tribunal perdia um juiz especialmente vocacionado.